Oh, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome de Jesus para sempre, aleluias, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, santo, santo é o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Glórias, glórias, glórias. Aleluias. Bendito é o nome de Jesus. Boa noite, irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor, vocês, queridos, estão entrando aí já na nossa live. Hoje, né? Nossa Escola Bereana Ramá. A paz para você aí que está entrando, né? Que Deus abençoe tua vida. Espero que você seja edificado nessa noite. Amém? Espero que você possa ser edificado. Vai compartilhando, querido, se você pode. Compartilha essa live para que mais pessoas possam ser também abençoadas, né? E possam ser alcançadas. Porque a palavra de Deus, ela é vida, né? Amém? A paz a todos, a paz, boa noite os irmãos aí que estão entrando, irmão Júnior, irmã Márcia, Karine, Marcelo, a Rose, que bênção, irmão Sérgio, Deus abençoe vocês, é um prazer, estou vendo aqui embaixo, aqui no meu monitorzinho, vocês entrando, irmã Kátia, a paz do Senhor a todos. Oh, glória a Deus. Como é bom, né? Irmãos, nós podemos compartilhar a palavra de Deus, podemos estudar juntos, podemos ter esse tempo de aprendizado, né, da palavra do Senhor, como isso é importante para a nossa vida. Por isso eu sempre peço, irmão, vai compartilhando. Ontem uma pessoa lá do Espírito Santo entrou em contato com a gente na live de ontem, né? Pessoas aí de vários lugares, né, do Brasil têm assistido uma live ou outra e é tão bom, né, irmãos? A gente poder compartilhar a palavra de Deus. A paz a todos. Areolino, irmão Zé Carlos, olha lá, irmão José Carlos lá de Alagoas. A paz, meu querido, né? Irmão Adalberto, irmã Rosa. Que bom, né, irmãos? Estamos juntos aí, ligados nessa mesma visão que é aprender a palavra do Senhor. Amém? E nós já vamos estar começando a nossa aula então. Como eu tenho dito, né, queridos, se você pode, compartilha com mais pessoas, porque às vezes os seus contatos, sempre tem alguém que não conhece a Cristo, que talvez esteja precisando de uma palavra, e às vezes é nessa hora que ela pode ser semeada com uma palavra, e o Espírito Santo pode falar ao coração também, né? Amém. Querido, nós vamos orar e vamos então hoje dar início à nossa aula. Hoje é a nossa, vamos estudar a sétima carta, das 7 cartas enviadas aos 7 anjos, né? As 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas ali da Ásia Menor. Então, nós hoje vamos estudar a última das cartas, tá bom? Querido, eu quero orar com você e em seguida nós vamos compartilhar a palavra. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estar juntos para aprender a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra, ela é vida para nós, ela norteia a nossa vida, ela nos dá direção, Senhor, ela nos dá sabedoria, Senhor, ela nos dá entendimento, ela nos traz purificação, porque através dela, Senhor, nós santificamos a nossa vida, através do ensino da tua palavra, nós vamos aprendendo aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a nossa vida, e assim nós vamos moldando a nossa vida, né? E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade, Senhor, Ele disse, é a palavra que eu tenho falado, e Ele é a verdade, Ele é a palavra. Senhor, precisamos dessa palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, dirige-nos nesse momento, nesta aula, dirige os irmãos que estarão assistindo, cada pessoa que ouvir, que ler, que possa, Senhor, ser tocada pelo Teu Espírito e de alguma forma ministrada por Ti. Eu apresento cada irmãozinho, cada vida, e te louvo por eles no nome de Jesus. Amém. E amém, meus queridos. Amados, nós vamos então, como eu já disse, nós vamos começar a nossa aula. Hoje é a 7ª carta, né? Nós estudamos
carta à igreja de Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor. Esmirna, né? A igreja sofredora, a igreja mártir, né? Pérgamo, a igreja que era casada com o mundo. Tiatira, a igreja tolerante. Sardes, a igreja morta, né? Depois Filadélfia, aula passada, semana passada, a igreja do amor perfeito. E hoje Laodiceia, né? Laodiceia é uma igreja morna. E a gente vai estar aprendendo com isso, né? Espero que você esteja ouvindo bem, amado. Se você tiver qualquer dificuldade, ou se o som ou o fundo estiver alto, qualquer coisa, me avisa, tá bom, meu querido? Aí você também me ajuda e a gente vai melhorando aí a qualidade do som que chega até você, né? Porque esse é o nosso desejo, que você entenda com clareza. Amém? Então, querido, nós estamos estudando, né, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas. Como nós dissemos, a cada igreja Jesus se identifica de uma forma, conforme a necessidade da igreja. Jesus assim, então, se identificava com essa igreja, mostrando a ela suas qualidades, elogiando pelas suas qualidades ou repreendendo pelos seus erros, né? Essas igrejas, segundo alguns estudiosos, ela pode representar 7 estágios da igreja em si, né? Ou da igreja em cada período, né? Cada era da igreja, mas em todas elas, não importa, nós estamos aprendendo com todas elas. E hoje, né, amados, nós vamos encerrar. Hoje é a 7ª igreja, a 7ª carta endereçada à 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Como eu disse, então, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Tem um texto básico, né? Um texto que a gente chama de texto áureo aí. É o texto que a gente, todas as cartas eu leio um texto que tem a ver, é referente a essa carta ou ao assunto que é tratado, tá bom? Então, o texto que eu vou pegar hoje é o texto de Mateus 6,33. Ele diz assim, o texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Disse então Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente vai ver então a importância de se dar valor em buscar primeiramente aquilo que é do Senhor, as coisas de Deus, tá? Então nós vamos começar, amado, fazendo a leitura da carta em si, tá? E uma verdade que a gente vai pegar, que a gente vai aprender no estudo de hoje, é que uma igreja, a igreja, e até mesmo nós como cristãos, individualmente, que não busca os interesses do reino de Deus, né? Essa igreja está fadada ao fracasso. Ou esse cristão que não valoriza as coisas de Deus, não busca em primeiro lugar, como a Bíblia fala, está fadado ao fracasso, né? Ao esquecimento, à indiferença, na verdade, espiritual, à morte espiritual. E a gente vai ver isso no decorrer do nosso estudo, a gente vai ver isso. Então, eu vou passar para você o primeiro slidezinho já, querido, para a gente começar com a leitura. Então, nós vamos ler Apocalipse no capítulo 3, do verso 14 ao verso 22, tá bom? E você vai, se puder acompanhar com a sua Bíblia, então você vai ouvindo o pastor, tá? A leitura que eu faço, ou se você conseguir ler no seu celular, né? Você acompanha a leiturazinha que eu vou pôr agora aí, ó, o slide pra gente começar, tá bom? Que é esse aí, tá? Então, diz assim, perdão, vamos lá, esse aqui primeiro, né? Então está aí, ó. Diz assim a palavra do Senhor, então, começando aí, ó. Apocalipse 3, verso 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E vamos continuar aqui, ó. Como dizes, rico sou,
e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, querido? Então nós lemos aí a carta que Jesus endereça à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela recebe então a 7ª carta, a última. Infelizmente, querido, a situação da igreja, a situação espiritual dessa igreja era miserável, como Jesus mesmo declara na carta que lemos, era uma situação miserável, né? Uma igreja que, embora, né, os bens materiais ela tinha em abundância, ela espiritualmente era desprovida, era uma igreja pobre espiritualmente, nem quente, né, e nem fria, né? Uma igreja morna, uma igreja indiferente a Deus e a sua palavra, né? Mas mesmo assim, querido, nós vamos ver na carta que mesmo uma igreja como essa, a igreja não era morna, a igreja não era quente ou fria, era uma igreja morna, indiferente. Mesmo assim, a gente vai ver que Jesus a amava, e por isso ele aconselhou ao anjo da igreja, aconselhou a essa igreja para buscar um avivamento genuíno, para buscar o Senhor, né? Queridos, o Senhor Jesus não quer que os seus filhos se percam. Deus não quer que os seus filhos se percam, né? Ele é aquele que traz, né, o nosso pecado à tona. O Senhor faz isso, Ele traz o nosso pecado à tona, né? Para quê, querido? Para nos ensinar, para nos levar o quê? A abandonar o pecado, né? Para nos perdoar, levar o homem ao arrependimento. E com isso, querido, ele dá ao homem uma saída, né? Deus mostra o nosso problema, mas Ele mostra a saída, né, para que o homem tenha uma oportunidade. E isso é o que Jesus está fazendo com a igreja de Laodiceia. No versículo 15, veja bem, que acabamos de ler, Jesus diz assim, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. A primeira pergunta que eu faço, irmãos, para nós começarmos a refletir um pouquinho, né, é como nós nos encontramos hoje. Você que está participando, tem assistido às demais lives, né? Como você e eu, como nós nos encontramos hoje, querido? O Senhor diz aí para a igreja de Laodiceia, olha, eu conheço as tuas obras, que você não é nem quente nem frio nem quente. Tomara você fosse frio ou quente, mas você está morno, né? Nós sabemos, querido, que o morno espiritualmente, Jesus falou, ele vai ser vomitado, né? De que maneira, então, nós podemos nos tornar cristãos fervorosos, né? Então, a primeira coisa necessária, querido, para a gente vencer essa mornidão espiritual, querido, e, consequentemente, a nossa morte, querido, é a prática, a vivência da palavra de Deus. Amados, sem a palavra do Senhor sendo vivida por nós, praticada, não existe vida espiritual, tá? Nós vamos vendo no decorrer do estudo aqui sobre isso. Morno. A igreja, então, de Laodiceia, ela foi qualificada como uma igreja morna, desprovida de calor, né, de vida, monótona, esquecida, uma igreja
que tanto faz como tanto fez. Era desse jeito que ela estava. Laodiceia, a igreja, querido, eles de nada tinham falta, né? Tudo eles tinham em abundância. Aos olhos do Senhor, porém, eles não passavam de uma igreja pobre, uma igreja cega, nua e miserável, como a gente acabou de ler, né? Quer dizer, o que sobrava em Laodiceia de riqueza temporal, material, riquezas, né, do nosso tempo, do dia a dia aqui, faltava para ela em bens eternos. Quer dizer, o que a igreja de Laodiceia, o povo de Laodiceia, tinha de abundâncias materiais, né, de prazeres materiais, faltava na vida espiritual, faltava bens eternos, eles não tinham nada, né? Então, a gente pode ver aqui que Jesus retrata, e essa carta ela mostra, né, que muitas igrejas e muitas pessoas, queridos, não só igrejas, muitas pessoas aqui, né, vão deixando de lado o reino de Deus e acabam criando seus próprios impérios, os impérios humanos. Muitas igrejas, infelizmente, acabam enveredando para esse lado, né? Em vez de o nosso objetivo primeiro ser o reino de Deus, o objetivo acaba se tornando o império humano. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso, inclusive, com os nossos ministérios pessoais. Nós esquecemos que estamos num corpo e trabalhamos para esse corpo. E às vezes nós queremos tomar aquilo como o meu, o eu falando mais alto. Esquecemos que somos um corpo, que é a igreja, e a igreja é do Senhor, né? Do Senhor Jesus. Jesus não mudou. Querido, ele continua zelando pela qualidade espiritual da sua igreja, como ele estava falando lá com a igreja de Laodiceia e as demais igrejas que estudamos. Jesus é o mesmo, ele não mudou, e ele tem o mesmo zelo pela sua igreja, né? Então, ele requer, assim como a igreja lá de Laodiceia, ele requer que nós sejamos fervorosos no espírito. Por quê? Porque ele não vai aturar, querido, crente morno, indiferente à palavra, né? A mornidão espiritual, ela é repugnante aos olhos do Senhor. É repugnante, tanto é que ele diz, olha, por você ser morno, eu vou te vomitar. Então, olha como o assunto, querido, ele é sério, o ser morno. E, amados, quantos cristãos que estão vivendo essa mornidão espiritual, estão mornos espirituais? Quantos a gente vê no dia a dia? Vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo aqui. Como Jesus, então, ele se identifica com essa igreja de Laodiceia, essa igreja que aparentemente rica, uma igreja onde eles se achavam muito bem, estavam muito bem, e aos olhos de todos ali era uma igreja próspera, mas que Jesus identifica como uma igreja miserável, pobre, né? Então, vamos lá. Como Jesus se identifica, então, quando começa a falar com essa igreja? Como eu já disse nas cartas anteriores, Jesus sempre ele se identifica com a igreja conforme a necessidade, conforme a situação da igreja, né? Então, como Jesus se identificava para com essa igreja, né? Então, tendo em vista que essa igreja, a gente já percebe que era uma igreja soberba, né? Cheia de presunção aí espiritual. Então, ela era uma igreja, infelizmente, que estava desse jeito. Então, tendo em vista que a igreja está dessa forma, né, soberba, presunçosa, né, como a gente viu no verso 17, quando ele diz assim, rico sou, né, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Igreja localizada aqui em uma das principais cidades da Ásia Menor, né? A essa igreja, Jesus então se apresenta como uma testemunha ocular. Olha só que interessante, porque ele diz isso. Ele se apresenta como uma testemunha ocular, querido, que sabe muito bem a situação deles. E não haveria como negar. Jesus diz no verso 14, olha, isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No versículo 14. Então, veja bem, a primeira coisa, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Amados, se Laodiceia vive de mentira, vive de aparência, então Jesus não tinha outra alternativa, né? Senão de se apresentar-se ou apresentar-se ao seu pastor, ao seu líder, porque ele escreve ao anjo da igreja, né? Como a testemunha fiel
e verdadeira, né? Com isso, a gente vê que a igreja de Cristo, amado, e eu e você somos a igreja de Jesus, amado, nós temos a obrigação de sustentar a verdade evangélica no meio desse mundo que a gente vive, esse século tão maligno e tão mentiroso como a gente vive. Um mundo de mentiras, um mundo de engano, um mundo de fake news que não termina mais do que nunca. Eu e você, irmão, nós temos a obrigação de mostrar um evangelho verdadeiro, genuíno, entende? Puro, no meio de um mundo cheio de mentiras, numa sociedade falsa, mentirosa. E ainda mais hoje, nós com toda essa nossa rede, com as redes sociais, com tudo isso, onde posta-se tantas coisas que não são verdade, tanta imagem que querem passar. Pessoas querem passar a imagem de que está tudo super bem, e às vezes, irmãos, a gente acaba sabendo que não é nada daquilo, que as coisas não são aquilo mesmo, né? Então, nesse mundo que a gente está, querido, nós temos obrigação de sermos diferentes. Entende? Os nossos valores, até como a irmã Márcia agora postou, né? Os valores estão invertidos. Nós não podemos entrar nessa. Nós temos os nossos valores espirituais, né? E a justiça, a verdade tem que estar em nós. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, inclusive, Timóteo, seu filho na fé e pastor, Paulo está orientando Timóteo, né? Em como conduzir a igreja. E em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, olha, só colaborando aí com o que a gente está colocando, Paulo escreve assim, olha, ele diz assim, verso 15 do capítulo 3 a Timóteo, ele diz assim: para que, no caso de eu tardar, ele está dizendo a Timóteo, caso eu não consiga chegar aí logo, Timóteo, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, querido, Timóteo, se eu demorar a chegar aí, então, olha, saiba como você tem que proceder com a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Irmãos, se a igreja, para que a igreja seja o esteio e a coluna da verdade, eu e você temos que ser assim, porque a igreja somos nós, né? Então, a nossa vida tem que ser transformada, os nossos valores têm que ser transformados, temos que ter novos valores, a verdade, a sinceridade, a honestidade, irmãos, tem que estar em nós, e esse evangelho que levamos tem que ser o evangelho puro, genuíno e verdadeiro, não mentindo ou não fraudando o evangelho, não inventando aquilo que o evangelho não tem, não tentando trazer aquilo que não está no evangelho, não mudando, não corrompendo o evangelho. E também, amados, nós não podemos ter uma vida dupla. Eu falo uma coisa, mas a minha vida é outra, entende? Não há sinceridade, né? Então, Paulo está aqui orientando a Timóteo, e isso tem muito a ver com a situação da própria igreja de Laodiceia. A situação era uma igreja que estava vivendo de aparência, aparentava ser uma coisa quando lá atrás não era o que aparentava, né? Que situação difícil, né? Então, essa é uma das situações em que a igreja de Laodiceia se encontrava, né? E é uma das formas como Jesus então se apresenta a ela. Primeiro, como a testemunha fiel e verdadeira, aquele que, como eu já disse, aquele que se apresenta dizendo: olha, eu sei quem vocês são. Olha só que sério, amado. Eu conheço, eu sei quem vocês são. Eu sou a testemunha fiel e testemunha verdadeira, isto é, eu não estou dizendo de ouvir falar, eu não estou dizendo o que me contaram, eu não estou me deixando levar por terceiros, o que eu estou falando, eu estou vendo, eu sou testemunha fiel, verdadeira, testemunha ocular, eu sei o que está acontecendo. E ó, querido, a gente não pode se esquecer, a Bíblia diz, eu já citei recentemente, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, Jesus, ele está vendo a sua igreja, ele está vendo o seu povo, ele nos conhece, tá? Então, uma das formas como Jesus se apresenta ao anjo da igreja aqui, testemunha fiel e verdadeira. Outra forma que ele se apresenta aqui, querido, como o princípio da criação de Deus.
Querido, o anjo da igreja de Laodiceia, meu querido, ignorando que Deus tudo mantém, né, e supre, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, ele faz uma declaração aqui, o anjo da igreja, e isso, a igreja, representando a igreja, né? Ele faz uma igreja aqui que demonstra pelo menos ao ver dele, uma autossuficiência e uma total independência, talvez, de Deus, né? Isso, e nessa declaração a gente vê, amado, que ele extravasa aqui toda a presunção do seu coração e do coração, talvez, do povo dessa igreja. Porque ele diz assim, olha, repetindo, no verso 17, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa é a declaração que o anjo da igreja faz, que resume o pensamento da igreja. Rico sou, estou enriquecido, e não tenho falta de nada. Porém agora, querido, Jesus se apresenta a ele, né? E ele vai ter que saber entender que Jesus, como o princípio da criação de Deus, conforme ele diz, né, e se apresenta ao anjo da igreja, ele é o dono de todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Então, a igreja de Laodiceia, o líder, os irmãos achavam, poxa, somos ricos, estamos tão bem, estamos enriquecidos, não preciso de nada. Muitas pessoas, irmãos, por terem bens, por estarem passando um momento bom da vida, acho que não precisam de ninguém, não precisam de nada e não precisam de Deus. Infelizmente, esse é um tipo de pensamento que também a igreja de Laodiceia estava vivendo. Nós estamos super bem. Para que eu jejuar tanto? Para que orar tanto? Para que estar sempre em reunião, estudando a palavra? Afinal de contas, a gente não está precisando tanto, tem tantas outras coisas para fazer. Às vezes nós somos roubados com esse pensamento, né? E Jesus então se apresenta como o princípio da criação de Deus, quer dizer, tudo eu sustento, como vocês não precisam de nada, né? E olha o que diz aqui, colaborando com isso que eu estou passando a você, eu vou colocar aqui mais uma referência, duas referências, né, que estão em João e depois em Romanos. Vamos ver se você consegue ler, ou então, como eu sempre faço, presta atenção na leitura que o pastor vai fazer, tá? Aí, ó, João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Palavras de Jesus, né? Tudo quanto existe, tudo quanto há no mundo existe por causa dele. Tudo foi criado por ele. Ele criou todas as coisas. João, quando está falando de Jesus, ele diz isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio deles, e sem ele nada que foi feito se fez. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, ele diz aqui, olha: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meu querido? A igreja rica, querido, então, não é aquela que tem ouro, que tem prata, mas aquela que tem comunhão com Deus. A igreja rica, a igreja abastada, queridos, é aquela que, embora pobre materialmente, ela ganha, edifica almas preciosas para o Senhor. É uma igreja que produz riqueza no céu. Essa é uma igreja rica. Talvez algum irmão que esteja nos ouvindo seja de uma igreja assim, uma igreja simples, uma igreja humilde. Talvez você, irmão, seja uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e talvez pense, eu não tenho muito a oferecer, eu não tenho muitas condições financeiras, sou pobre, tenho poucos recursos. Mas Deus não precisa dos teus recursos, Ele precisa do teu coração, da tua vida, da tua disponibilidade, entende? Para te usar e fazer de você um vaso de bênção, tá? Amém, querido? E veja bem, vamos falar um pouquinho então sobre a situação espiritual da igreja de Laodiceia, né? Eu vou já preparar aqui mais um versículo que eu vou soltar para você. Então, qual era a situação, a real
situação, né? Jesus, como onisciente que ele é, e ele está falando com João, revelando aqui, trazendo as situações, trazendo aquilo que está oculto, né? Jesus conhecia qual era a real situação da igreja de Laodiceia. Essa igreja que vivia uma vida de aparências, e como eu disse, de mentira, né? Ela é desmascarada pela fiel testemunha, fiel e verdadeira, que é Jesus. Então, o primeiro ponto que a gente vê no quadro aí da igreja de Laodiceia é justamente isso aí que eu pus agora para você. Mornidão espiritual, morna. Uma igreja espiritualmente morna, como você está vendo aí no nosso slide, uma igreja morna. Querido, se Laodiceia fosse fria, nós estamos frios, precisamos buscar o calor de um avivamento de Deus. Ponto pacífico, eles fariam isso. Se fosse uma igreja quente, obviamente ela ia contaminar todos ao seu redor, né, com esse calor, com esse avivamento, e ia esparramar isso pelo mundo. Agora, como uma igreja morna, é uma igreja indiferente a Deus, indiferente à sua obra, indiferente à sua palavra. É uma igreja acomodada, é uma igreja que achava que estava tudo bem, pessoas que acham que está tudo bem. Querido, o morno não enxerga a sua indiferença. Ele é indiferente e acha que está tudo bem, né? Que perigo corre quando ficamos mornos na fé, né? Quantos estão totalmente diferentes a Deus, indiferentes à sua obra, à sua palavra, indiferentes com a sua vida espiritual, né? Veja bem, a gente viu aqui, Jesus está falando com a igreja. Essa carta não é para ímpio, é para a igreja. Então, como eu e como você estamos hoje? Estamos estudando a palavra para aprender, né? Como nós estamos, irmãos? Será que estamos mornos? Porque olha o perigo, o frio, que reconhece, que percebe que está frio, ele vai buscar aquecer-se espiritualmente, ele vai buscar orar mais, ler a palavra, se envolver com Deus, com a sua obra, santificar a sua vida. O que está quente, esse contamina os outros, mas aquele que está morno, querido, está indiferente muitas vezes, não vê, não enxerga, e a tendência é ir morrendo e não percebe, e isso é um grande perigo. Por isso Jesus disse, né, que eu vou te vomitar da boca, porque o frio, ele tem a possibilidade de buscar esquentar. O morno é o conformado, é aquele que entrou numa zona zona de conforto, e ali ele fica. Ele acha que está tudo bem com ele, porque ele está morno, ele não percebe. Era como estava a igreja de Laodiceia. Nós estamos bem, né? Por isso, querido, o Senhor Jesus repreende a igreja. Ele diz no verso 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara, né, foras ou uma coisa ou outra. Quer dizer, eu conheço a tua obra, você não é nem frio nem quente, antes fosse ou frio ou quente. Jesus repreende. Então aí a gente entra, querido, no terceiro problema espiritual da igreja de Laodiceia, que eu vou pôr aí o próximo slidezinho para você. Então a gente já viu aqui, antes disso, né? A gente já viu aqui que a igreja de Laodiceia, ela o segundo slide que eu vou pôr agora sobre a situação dela. O primeiro, ela morna espiritualmente. Agora, o segundo que a gente vai ler aqui para você é esse aqui, olha. A segunda situação dela é esse aí, ó. Quer ver? Já vou soltar. Opa, pronto. O segundo problema espiritual da igreja de Laodiceia é esse aí, olha. A arrogância espiritual. Querido, veja bem, arrogância espiritual. Você viu até no slidezinho, se você consegue enxergar, a gente vê aqui peças de xadrez, né? A gente vê um peão ali, ele está diante de um espelho, mas ele se vê um rei. Embora ele é um peão, mas ele se vê como um rei. Arrogância espiritual. Querido, além da indiferença já doentia e crônica, né, com relação às coisas de Deus, a igreja de Laodiceia, ou o anjo da igreja de Laodiceia, além dessa indiferença
doentia com Deus, com a sua obra, com as coisas de Deus, ele ainda é soberbo e arrogante. Querido, porque ele supunha que, por ser rico, né, e de nada ter falta, ele achava-se acima da providência divina. Quer dizer, eu sou rico, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de nada, né? Eu não preciso da provisão divina, eu estou bem, né? A prosperidade, querido, levará ao orgulho fatal na vida deles. A prosperidade, em vez de ser bom, né? O pastor não está pregando contra a prosperidade, contra você ter bens, não. Porque Deus é quem abençoa e Ele concede. Mas nesse caso, na vida deles, estava levando eles a um orgulho fatal, mortal, para a vida espiritual deles, né? E somente um doido, somente alguém que realmente está frio, morno, ou não está tendo essa percepção espiritual, que vai dizer, olha, eu rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, né? Fugindo totalmente da dependência de Deus, fugindo totalmente do reconhecimento de que se eu tenho, de que se eu possuo, foi Deus que me deu, Deus que me concedeu. Eu tenho porque Ele me deu, né? Assim estava a igreja de Laodiceia. Então, quantos estão caindo nesse mesmo erro, miserável erro? Quantas pessoas, irmãos, né? Por causa dos recursos financeiros que têm, acham que não precisam de Deus. Quantas pessoas estão assim? Não cristãos, né? Que por terem seus bens, porque são ricos, porque são prósperos, acham que Deus é Deus só para quem é miserável ou necessitado. Não entendem que se Deus deu, se Ele tem, muitas vezes Deus concedeu, Deus permitiu. E se Ele tem, não adianta ter todos os seus bens, ser rico e ir para o inferno. Porque a salvação é para todos nós, né? Mas muitos caem nesse risco, caem nesse erro, né? Acham que por ter bens não precisam de Deus, né? Outros casos, irmão, pessoas que chegaram-se a Deus ou à igreja passando por lutas, situações financeiras tão difíceis, depois são abençoados por Deus e aí quando começam a vida se estabilizar, prosperar, aí também acham que não precisam mais de Deus. Entendeu? Agora não precisa mais. Agora já tenho o que eu precisava, agora já estou bem de novo, não preciso. Outros, queridos, alguns casos, tá? E são alguns casos que a gente vai colocando, que a gente vai lembrando. Outros, como por sua cultura, seu conhecimento, acham que não precisam de Deus, né? Não, arrogantes, pessoas arrogantes. Quantos a gente vê assim? Outros casos, pessoas que se convertem. Olha, um outro caso interessante, querido. Pessoas que vêm para o Evangelho, muitas vezes o irmão se converte, né? Não conhece nada da palavra, não conhece nada de Deus, é totalmente ignorante as coisas espirituais, a palavra de Deus. Aí ele começa a aprender, começa a ter contato, ele começa a estudar, ele começa a ter inclusive incentivo, o apoio às vezes do pastor, do seu líder, do seu professor de escola bíblica, dos seus irmãos para estudar, né? E são incentivados a estudar, às vezes vão até cursar teologia, tudo mais. Aí daí a um tempo já aprendendo, já tendo mais conhecimento, aí a soberba começa a tomar conta da pessoa, querido. Aí já o seu pastor, o seu mestre lá da escola bíblica, né? Até mesmo aquele que evangelizou, ganhou ele para Jesus, né? Já não entende nada, já não tem valor, já não manja nada, né? Outro problema sério, querido, soberba. E a gente vê muito isso acontecer. Uma outra questão também que eu lembrei, né? São pessoas que às vezes vêm para a casa de Deus, né? E pela sua capacitação, seus dons, talentos, seja para ensinar, para administrar alguma área, seja para tocar, seja para cantar, seja para algum trabalho, pessoas talentosas realmente, né, que são hábeis naquilo que fazem, às vezes correm o risco de ficarem envaidecidos, começam a se achar superiores aos outros, aos demais, né? Isso é um perigo, é um grande risco, né? E essas coisas que eu citei, amado, lembram o quê? Né? Se você for ver, querido, isso faz lembrar a mesma retórica de um querubim ungido, Satanás, né? Que ele, ao apostatar da fé aqui, ao apostatar da sua posição, né, de reverência e temor ao Senhor, né, junto ao trono do Pai Altíssimo, né,
ele teve esse tipo de atitude. Ele se achou acima de Deus. A soberba subiu ao coração dele. Isaías descreve isso, né? Que ele começou a se achar acima de Deus. Olha o risco. E esse espírito que operou nele, opera nos homens, opera no nosso meio. Ele traz isso para corromper o homem, para nos corromper. Olha o que diz Isaías. É o próximo slidezinho aí que eu vou colocar, irmãos. Tá? Olha aí, já estou preparando aqui. Olha o que diz Isaías, e ele faz referência a Satanás, a Lúcifer, né? Que entrou nesse erro, o erro da soberba, da arrogância, de se achar acima de Deus. Olha o que diz aqui, olha. Coloquei para você já, vamos fazer a leitura aí, ó. Isaías, no capítulo 14, versos 13 e 14, né? Ele diz assim: e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que passou no coração de Lúcifer. E a gente sabe qual foi o fim dele, né? Muitas vezes, querido, nós como cristãos, nós como igreja, corremos o risco e vemos igrejas que comportam-se assim por causa da prosperidade material. Julgam-se ricas. Muitas vezes, queridos, os bens materiais podem nos levar a esse erro, né? Se o coração da pessoa for colocado naquilo. E igrejas inteiras, às vezes, o coração é colocado nas suas riquezas de tal forma, nos seus bens materiais, que eles acham que estão muito bem, né? Julgam-se ricas, mas espiritualmente são miseráveis, né? São pobres. E às vezes, não só igrejas, mas nós como cristãos estamos nessa situação. Às vezes achamos que, porque a nossa vida vai bem, achamos que tudo está bem comigo, que eu sou abençoado e tudo vai bem, mas não, muitas vezes eu sou um pobre miserável. E a terceira situação, agora sim a terceira situação espiritual da igreja de Laodiceia, ela está no próximo slidezinho que eu vou pôr para você. Querido, você está conseguindo seguir o que o pastor está falando? Está dando para aprender? Está dando para a gente entender a situação da igreja de Laodiceia? Então, eu já peguei aqui, já citei com você. Primeiro, morna espiritualmente, indiferente a Deus, a sua obra, totalmente indiferente. Segundo, arrogante, né? Uma igreja soberba, um povo soberbo, né? Não precisamos de nada. E isso, muitas vezes, a gente acaba transferindo para Deus. Também não preciso tanto de Deus assim, né? Estamos muito bem, né? Agora, a terceira que a gente vai ver, a terceira situação que eu separei para você, ó, vou colocar agora para você o slidezinho. Essa aí, ó. Falta de percepção do próprio eu. Não sei se você consegue enxergar aí o slidezinho na tela, porque no celular é pequeno, se você estiver me vendo pelo celular. Mas olha aí, ó. A gente vê um gato diante de um espelho se olhando, mas ele vê do outro lado, ele vê refletido no espelho o quê? Um leão. Então, querido, a terceira situação que a gente vê é essa aí: falta de percepção do próprio eu. Apesar de todos os bens materiais, querido, Laodiceia em nada ela era diferente de um mendigo espiritual. E embora luxuosa, suntuosa, aparentemente ela na verdade não era nada diferente de um mendigo espiritual. Jesus fala isso. Ele diz no verso 17, né? Ele fala: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha que situação. Queridos, se Adão, logo após a sua queda, ele percebeu que estava nu, né? E a Bíblia fala isso, e ele logo foi lá tentar se esconder, né, da sua nudez. O pastor aqui da igreja da Laodiceia, ele se julgava bem vestido. Ele estava bem.
Quer dizer, se o primeiro homem aqui que a Bíblia fala, né, ele teve os olhos abertos para perceber, para enxergar a própria nudez, né, em que ele estava, né, ele reconheceu isso, a sua carência. O que ele fez? A Bíblia relata lá, se você for ver no livro de Gênesis, que ele tentou fazer umas roupas lá com folhas né, com folhas para si, né, de figueira, né. O pastor de Laodiceia e os irmãos de Laodiceia estavam nus, espiritualmente falando, e não enxergavam isso, não percebiam isso. Quer dizer, Adão, lá atrás, quando errou, ele viu, percebeu a sua miséria, né, a sua nudez, e se escondeu. Os irmãos de Laodiceia, o pastor da igreja, a igreja, não percebia a sua triste situação, né? Foi por isso que Jesus, então, ele é obrigado a enviar uma carta à igreja de Laodiceia, ao pastor, ao anjo da igreja, né? E mostrando a eles, apontando a eles a nudez, a miséria, a pobreza espiritual em que eles estavam, né? Quer dizer, amado, isso nos leva a refletir como está como estão as nossas vestes espirituais, né? Como está a nossa vida? Nós estamos com as vestes limpas, né? Ou estamos andando nu e não percebemos que estamos nu, né? É algo para se pensar. É algo para pensarmos, irmãos, como nós estamos, qual é a nossa real situação, né? Será que eu não tenho realmente como a gente vê aqui na igreja de Laodiceia, né? Será que eu não estou tendo a percepção de quem eu sou espiritualmente, né? Essa percepção e enxergando, falando, puxa vida, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito, eu preciso melhorar, querido. Quando nós não percebemos isso, a tendência é morte. Quando nós não enxergamos isso, caminhamos para a morte espiritual. Muitos estão assim, cegos, não enxergam, estão caminhando para a morte, acham que estão tudo bem, como a igreja de Laodiceia, né? O livro de Eclesiastes, né, capítulo 9, verso 8, ele diz assim, olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém, querido? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, diz. Então, querido, veja bem, a primeira impressão que se tem quando a gente lê a carta, né, é que no caso aqui da igreja de Laodiceia, era um caso perdido, né? Uma igreja perdida, um caso perdido, sem saída. Olha como eles estão vivendo. Mas Jesus, querido, ele não havia desistido dessa igreja. Para ele ainda amada e querida. Mesmo nessa situação, ele ainda dá uma chance. Lembra, os irmãos que estiveram conosco domingo no culto, ouviram a mensagem ou pela live, eu até falei um pouco sobre isso, porque falei do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Veja bem, Deus ama. Até o último instante Deus ama e dá a oportunidade. Essa é a prova do amor de Deus. Não ele permitir que o erro, o pecador, todos que não quer se arrepender, entre nos céus, porque não tem como entrar. É impossível. Mas ele ama a ponto de, até o último instante, dar a oportunidade. Jesus aqui, quando escreve essa igreja, querido, uma igreja que aparentemente você olha e fala, esse povo não tem saída para eles. Eles estão tudo errado vivendo dessa forma, vivendo só de aparência, né? Mas Jesus ama, né? E dá uma oportunidade a eles, né? E junto com essa repreensão que ele dá e com essa censura, né? Ele dá uma receita de cura, de saída, né? Para essa igreja, que é o quê? O avivamento. Ele dá oportunidade. Ele fala, olha, eu vou te dar um conselho. A situação de vocês é grave. E se continuar assim, vai ser vomitado. Vocês não vão conseguir entrar na vida eterna. Mas ele dá um conselho. Verso 18, ele diz assim, olha, que nós já lemos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. O anjo daquela igreja, querido, ele deveria fazer
como uma maior urgência, né? Aquilo que Jesus aqui está requisitando, né? Urgentemente. Primeiro, e talvez, irmão, você que me ouve, ou que ouvirá mais tarde, não sei, talvez você está precisando urgentemente. Primeiro, ouro refinado pelo fogo. Jesus oferece: olha, te aconselho, né, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A única saída da igreja para a igreja em Laodiceia seria buscar, querido, os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo, né? Ou então ela ia continuar vivendo aquela vida miserável que ela estava vivendo. A única saída era isto, era conhecer o Senhor, era se envolver, era buscar a Deus, ou morrer daquele jeito. Quando Paulo escreve aos Colossenses, amados, ele fala sobre isso, inclusive, e cita, inclusive, a igreja de Laodiceia. No capítulo 2 da carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao 3, Paulo diz assim: olha, pois quero que saibais, quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Querido, é em Cristo Jesus que temos que buscar o conhecimento, temos que ser enriquecidos nele, naquilo que ele nos ensina, naquilo que ele nos instrui, na comunhão com ele. Entende, amado? Não tem cristianismo sem envolvimento com Cristo, não tem cristianismo sem dar ouvidos à sua palavra. E a igreja de Laodiceia estava se afastando dele, porque achando que estava bem, autossuficiente, não precisa tanto. Esse é um risco que corremos, né? Agora, como a gente vai adquirir esses tesouros que Cristo coloca à disposição, né? Cristo, ele está oferecendo. Ele mesmo diz: olha, eu te aconselho, compre. Você não quer ter deles? Você não quer ter esse tesouro? Não quer ter comunhão com o teu Senhor? Então, querido, está oferecido a você, tá? Está oferecido a mim. Ele oferece: olha, eu aconselho que compre de mim. Então, querido, aproveite enquanto há oportunidade de se envolver com Deus, de conhecer a sua palavra, de orar, de falar com Cristo, de se envolver com Ele, de ter comunhão com Ele. Aproveite, irmãos, para que você não morra, para que não morramos espiritualmente. Estamos indo para o finzinho do estudo, tá? A segunda coisa que Jesus oferece aqui para eles: vestes brancas. Queridos, redimidos pelo sangue de Cristo, né? As nossas vestes se tornam brancas, alvas como a neve, né? Jesus, ele mudou nossas vestiduras, manchadas aqui pela iniquidade, né? Que envergonhavam-nos diante da sua justiça, da sua santidade. Ele muda, quer dizer, santifica a tua vida. Ele está dizendo à igreja de Laodiceia: viva a verdade do evangelho, como eu já citei. Vestes brancas, as suas estão manchadas, as suas estão sujas. Quanto cristão vivendo com roupas sujas, manchadas, queridos, né? Manchadas pelo pecado, pela iniquidade, por atitudes erradas, por ações erradas, tantas coisas erradas. E Jesus está dizendo: compre vestes brancas, né, querido? Como eu estou diante do Senhor? Eu estou nu, né? Ou estou vestido aí com a graça, com a misericórdia divina? Esse era um dos conselhos que ele deu à igreja e ao anjo da igreja de Laodiceia: compre vestes brancas. Querido, vivemos num mundo que incessantemente investe para nos corromper, para sujar as nossas vestes como cristãos, como servos de Deus, para levar ao erro, ao pecado, à mentira, à arrogância, como a gente já falou, né? Ao ódio, à torpeza de palavras, né? Palavras torpes, imoralidades, enganos, mentiras, quantas coisas para manchar a nossa fé, para manchar as nossas roupas, né? A nossa roupagem. O Senhor ele vê todas as coisas. O Senhor vê, querido, ele sabe como nós estamos, né? E ele está falando aqui a uma igreja que aparentemente, aos olhos de todos aqueles que ali estavam,
aqueles que viviam ao redor dessa igreja, uma igreja maravilhosa, um povo próspero, uma igreja linda, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas quando na verdade era aparência, na intimidade, no particular deles, a vida não condizia. A vida não condizia com a fé que eles professavam. Entende? Nós não podemos viver de aparências e não podemos nos deixar levar por aparências, querido. Muitas vezes somos levados por aparências, entende? E isso é um engano muito grande, né? Mas o Senhor, misericordioso com aquela igreja, né? E misericordioso conosco também. Então ele está aconselhando: olha, me conheça melhor, compre ouro meu, purificado, limpo, né? Provado no fogo mesmo. Use vestes, troque suas vestes brancas, santifica, purifica a tua vida, santifica a tua vida, não é verdade? Então isso está aí, oferecendo, é a oportunidade de Deus para mim, para você, para aquele que nos ouve, aquele que talvez hoje está desviado, afastado do evangelho, morno, indiferente, querido, é tempo ainda de você tomar uma posição. E vamos para o último pontinho aqui, né? Que Jesus então ele aconselha que compre colírio para os olhos. Isto fala de cegueira espiritual. Esse era o grande problema na igreja de Laodiceia. Não conseguia ver o quê? A sua própria miséria. Nem podia perceber que estava nu. Cegueira espiritual, né? Isso acompanha o morno. Como eu já disse, não percebe, não vê. Eles não viam a pobreza, a miséria espiritual, se achavam que estavam bem, né? Por isso Jesus aconselho-te que de mim compres colírio para que vejas. No versículo 18. Meu querido, a gente tem que acordar para isso. Quantas coisas erradas vemos, quantas atitudes erradas vemos, e as pessoas não enxergam, não conseguem ver. Quando eu digo, estamos falando da igreja, nós como cristãos, não vamos falar do ímpio, de quem está lá fora, porque essa carta foi endereçada à igreja, né? E Jesus diz: compra colírio, vocês estão cegos, né? Quanto crente cego espiritualmente, cego, se achando que está tudo bem, tudo maravilhoso, e na verdade não está, né? E Jesus está dizendo aqui: olha, compra colírio, né? É o colírio da fé, querido, é o colírio da obediência à palavra, é o colírio da obediência ao Senhor. Isso vai abrindo os nossos olhos, vai fazendo enxergarmos, né, aquilo que é real na nossa vida, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. O Espírito Santo vai falando, vai mostrando, vai clareando os nossos olhos e nós começamos a enxergar, tá? Jesus oferece, né? Lendo a Bíblia, a gente começa a enxergar as coisas mais perfeitamente. Estudando a palavra é uma forma dos nossos olhos sendo limpos. O salmista, Salmo 119, verso 105, é bem conhecido. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? O salmista diz isto: lâmpada, clareia, luz para o caminho, ilumina por onde eu ando, por onde eu vou, quem eu sou. Muito crente precisa enxergar essa luz, né, da palavra. Jesus está dando essa orientação à igreja de Laodiceia. E, querido, então a gente vai concluir aqui, né, com o último slide, né? Porque, veja bem, embora uma igreja abastada, que é essa igreja próspera, né, essa orgulhosa igreja aqui de Laodiceia, ela não era rica diante de Deus, como a gente já falou, né? A gente precisa se enriquecer do Senhor, né, na nossa vida, para vencer essa mordidão espiritual. O próximo slide, o último slide, ele fala, Jesus diz isso aqui, né? A igreja, ele finaliza a carta dizendo isso aqui que a gente vai ler, a igreja de Laodiceia, né? A grande recompensa para quem se propõe a seguir o conselho dele, a comprar ouro dele refinado, a comprar vestes brancas e colírio para enxergar. Então vai passar a isso aqui, ó. Isso é o que vai acontecer. É o que ele diz aí nesse último versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo
no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa linda que Jesus fala, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai, né, no seu trono. Amém, querido? A gente está encerrando aí, né, a carta da igreja de Laodiceia, para Laodiceia. Para concluir aqui, eu vou te fechar dizendo que Laodiceia, como eu disse, a cidade era um centro comercial rico. E a gente viu, irmãos, que justamente a prosperidade foi a causa daquela igreja se tornar morna. Eles haviam se tornado ricos, né, cheios de bens materiais, né, e com tanto dinheiro, mais bens ainda eles adquiriam, né? Então, eles estavam tão envolvidos com a vida material agora que eles eram levados, induzidos a negligenciar a vida espiritual. Tanto envolvimento com as coisas materiais, o que era espiritual foi ficando para o lado, foi ficando para trás, foi ficando de lado. Esse é um sério problema, entende? Quando a gente não sabe, quando a pessoa não sabe administrar e separar, entender que tudo que Deus deu, que eu tenho, Deus me deu. Mas, em primeiro lugar, lembra, eu comecei o estudo hoje lendo a referência, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente precisa entender isso, importa o que eu tenha, né? Por quê? Porque senão eu corro um sério risco. Como Jesus, ele cita isso em Mateus 13, 22, Jesus diz assim, olha, e quando ele conta a parábola, né, da semente que o semeador saiu semear, ele diz assim, e o que foi semeado, a semente que foi semeada entre os espinhos, né, este é quem? O que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus já alertou que isso haveria, né? Quando a pessoa deixa com que o mundo, as riquezas, as coisas desse mundo, as seduções matam a palavra do nosso coração, né? Interessante a gente ver que essa igreja, diferente das outras todas que a gente leu, ela não sofreu nenhuma perseguição, não foi invadida por falsas doutrinas, por falsos apóstolos, né? Para as igrejas ali ao redor, a situação da igreja de Laodiceia era excelente, a igreja ideal, né? E esses crentes aqui de Laodiceia, né, eles, na visão deles, né, eles se tornaram tão satisfeitos, tão eufóricos com tudo que eles tinham ali, com tudo que o dinheiro deu a eles, conseguia comprar, que eles foram perdendo o desejo, o prazer com as coisas de Deus, né? Eles, infelizmente, não haviam aprendido a viver, a conviver, querido, com abundância, com a prosperidade. É interessante isso, né, meu querido? Nem todos estão preparados a viver com a prosperidade. E se eu disser para você que tem pessoas que talvez Deus jamais vai deixar prosperar? Porque se prosperar, se perde. Tem, né? Como eu já disse, a prosperidade é bênção de Deus. Não sou contra, não somos contra. Ela também é um resultado do andar com Deus. Mas nós temos que aprender a conviver com ela. Saber ter muito ou ter pouco. Saber ter períodos de escassez, períodos de grande necessidade. Para concluir, então, fechando o nosso estudo e confirmando isso que eu estou falando, Paulo escreve no capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, ele diz assim, olha, sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como padecer necessidades, né? Então a nossa satisfação, querido, tem que ser em Deus, né? Tem que ser no Senhor, em todas as coisas, tem que ser nele. Amém, querido? A gente com isso aprende com a última carta, a carta endereçada à igreja de Laodiceia, né?
com seus erros, com erros dessa igreja, a gente aprende mais um pouquinho para a nossa caminhada espiritual aí e para a nossa vida com Deus. Amém, meu querido? Assim a gente fecha, então, as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, tá? Espero, irmão, que você tenha podido aprender um pouquinho mais, crescer e assim crescendo um pouquinho mais espiritualmente, né? Isso tudo são alertas do Senhor para a nossa vida e retratam situações que eu e você vivemos. E eu e você estamos sujeitos, estamos vivendo muitas vezes situações dessa forma. Eu espero que você possa aprender com isso e pôr em prática em sua vida, querido, para viver um tempo novo, um tempo de Deus para a tua vida. Amém, querido? Os irmãos aí estão compartilhando, né? Dando glória a Deus, amém, glória a Deus, viu, queridos? Pela vida de cada um de vocês, que o Espírito de Deus continue ministrando, né? E tratando com cada um dos irmãos. Amados, semana que vem nós continuamos, terminamos esse assunto, né? Com a nossa escola Bereana Ramá. Mas a semana que vem, as próximas aulas aí nós vamos estar falando sobre Elias e Eliseu, ministério de poder para toda a igreja. Elias e Eliseu, ministério de poder para toda a igreja. Amém, meu querido? Espero que você possa ter sido edificado nessa noite. Espero que o Espírito de Deus possa falar ou ter falado ao teu coração naquilo em que a gente não consegue, não sabe se expressar ou foge muitas vezes, né? Depois daquilo que muitas vezes preparamos ou pensávamos trazer, mas o Senhor vai completar com certeza essa boa obra na tua vida, eu creio. Amém? Eu quero orar e vamos nos despedir. Lembrando, irmão, você, né? Domingo, nosso culto presencial e online. E, queridos, semana que vem, já quarta-feira, nosso culto presencial, tá? Porque as informações que já temos é que esse limite que foi colocado aí de horário à noite, né? Até as 20 horas, a partir das 20 horas, né, há um limite de circulação nas ruas, termina dia 9 agora. Então, a partir da semana que vem, a gente retoma o nosso culto na quarta-feira à noite, presencial e online, domingo, presencial online, quinta-feira, né, escola Bereana Ramá, né, com um novo tema, então, Elias e Eliseu, ministério de poder para toda a igreja. Irmão, eu quero orar e vamos nos despedir, tá bom? Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigado por cada irmão, cada vida. Que juntamente, Senhor, aprendemos a palavra, estudamos juntos, que eles possam estar retendo no coração e não só reter, mas viver essa palavra, Senhor, no dia a dia, para edificação, crescimento, fortalecimento e caminhada na fé. Eu coloco a vida de cada um deles diante do Senhor, te agradeço por cada irmão que tem assistido, que tem compartilhado, Senhor, essas lives, esses estudos. Fica conosco, nos guarda, nos dá uma noite de paz, uma sexta-feira, sábado, domingo abençoados. Eu te louvo, eu te bendigo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Fica meu beijo aí para você. Deus abençoe a tua vida. Foi bom demais poder estar com você. Foi bom demais poder estar ministrando ao teu coração mais uma vez. Um abraço do pastor. Boa noite. Fica na paz. Amo você em nome de Jesus.